preparado para nós, abençoado. Diga, abençoados, eu quero o que Deus quer para mim. Antes de se assentar, abençoados, meu nome é Maria, graça e paz a todos. Os anjos do Senhor estão acampando ao nosso redor, no nosso dia a dia, de manhã, de tarde, de noite. É assim que diz a palavra. Então é assim que temos que ver, é assim que temos que crer, assim é que temos que confessar. Boa noite a todos, graça e paz a todos. Meu nome é Maria, evangelista da graça de Deus, feita em Cristo Jesus. Boa noite a todos que estão no YouTube, graça e paz a todos vocês, abençoados. Que nessa noite seja uma noite de unção, de palavra, de ministração angelical, como diz o apóstolo Marcos Gomes. Eis-me aqui, Senhor. Todos os seus anjos estão aqui para te servir e para te ouvir esta noite. Amém, abençoados? Vamos orar o Pai Nosso, abençoados, porque estamos entrando. Ao sair e ao entrar, o Senhor tem sempre uma palavra para nós. Amém? Quem recebe essa palavra? Amém. Ao sair e ao entrar, Deus sempre tem uma palavra para nós. Foi assim que Ele me disse. E assim eu trago a palavra dEle, abençoado, nesta noite. Amém? A voz de Deus. Quem aí, abençoado, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Quem ainda neste ministério não ouviu a voz de Deus? Está confirmado a palavra do Espírito Santo, que Deus é poderoso para fazer e que o ministério de Cristo ressuscitado é mais excelente do que o ministério de condenação, pois nós todos aqui ouvimos a voz de Deus. Ninguém levantou a mão, abençoado. Ninguém levantou a mão aqui dizendo que não ouviu a voz de Deus. A voz de Deus traz calma. A voz de Deus traz cura. A voz de Deus traz milagre. Amém, abençoado? Vamos orar antes de se assentar. Todos fechem os seus olhos e vamos orar comigo. Pai nosso que estais em nós. Mais forte, abençoado. Não, mais forte, que Deus merece. Deus merece mais forte. Pai nosso que estais em nós. Pai nosso que estais em nós. Mais ainda, santificado foi o teu nome. Santificado foi o teu nome. Veio a nós o teu reino. Veio a nós o teu reino. Foi feita, Pai, toda a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado. Perdoaste as nossas dívidas. Fomos ensinados também a perdoar. Assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação senão humana. Nos livraste do poder do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Palmas ao Rei. Pode se sentar, anjo de Deus. Sente-se, por gentileza. Abençoados. Uma hora o Espírito Santo pega. Uma hora o Espírito Santo fala. Não pense vocês que eu aqui, eu, Maria, acostumada no YouTube, Graça sobre Graça, Macedo, estou lá no YouTube. Lá é diferente, porque lá é eu e a câmera. Aqui eu estou com vocês, não é? Então, o apóstolo Marcos Gomes já nos ensinou que dá um frio na barriga, que dá... As pernas ficam bamba e é desse jeito. Quando há um mover do Espírito Santo na nossa vida, as pernas ficam bamba, a barriga dói e... Mas a gente tem que ouvir a voz de Deus, abençoados. Quando temos um foco, quando temos um chamado, e é para isso que eu vim falar hoje, do meu chamado. Do meu chamado, abençoado. Como começou? Como eu comecei a ouvir a voz de Deus. E hoje todos aqui vão saber. Amém, abençoado? E a voz de Deus, abençoada, ela é tudo.
Por quê? Porque na nossa vida vamos passar por tempestade, problemas, não é? Aflições. Jesus um dia passou na terra e ele disse: tereis problemas, tereis aflições, mas eu estarei com vocês. E ele é o mesmo. Jesus não morreu. Alguns pensam e até celebram a morte de Jesus. Mas Jesus vive, abençoado. Diga: Jesus vive. Jesus vive. Eu ouço a voz dele. Glória a Deus, abençoado. Abra a Bíblia de vocês em Eclesiastes 3, uma palavra que eu amo, uma palavra que eu aprendi muito em uma tribulação minha. Eu perdi um ente querido meu, eu sofri em 2016. Veja o que o Espírito Santo vai falar, hein, abençoados. Ouçam. Ouçam que se não é a voz, vocês todos no YouTube. Ouçam o que o Espírito Santo vai falar. Em 2016 eu perdi um ente querido. Muito querido, um parceiro, um amigo. Onde nós pensamos, porque meu filho é tudo, porque meu marido é tudo. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas dizerem: meu filho é tudo para mim. Não pode ser, abençoado. O filho não pode ser tudo para nós. O marido não pode ser tudo para nós. Deus tem que ser o nosso tudo. Diga: Deus é o meu tudo. E a primeira coisa que eu comecei a perceber, ali o Espírito Santo ele começou a fazer eu folhear a Bíblia. Eu comecei a perceber o meu chamado, abençoado. Perdi, sofri e passou a tempestade, amém? Firmada na rocha. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Deixa eu achar aqui também. Todos acharam? Eclesiastes 3. É um dos meus textos favoritos, onde o Espírito Santo já estava me levando a saber qual é a vontade dele. O louvor disse: o que Deus tem preparado para mim. E o tempo chega na vida de todos nós. Amém, abençoado? O tempo de Deus. Eclesiastes 3. Acompanhe comigo, por favor. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Diga: há tempo para o propósito de Deus. Deus tem um propósito para mim. Falam, abençoados. E há um tempo que Ele vai cumprir. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É um texto lindo, eu só vou ler. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e arrancar o que se plantou. Quem aqui está plantando algo para Deus, abençoado? Quem aqui está dando frutos para Deus, abençoado? Porque a palavra diz para dar frutos. Então, vai haver o tempo onde nós vamos arrancar. Amém? Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Eu tive um tempo de chorar. Todos nós, abençoados, temos um tempo de chorar e de rir. De sofrer, de ir, de vir, de entrar, de sair. Todos nós temos tempo. Amém? Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear. E tempo de dançar. Tempo de dançar. Aqui nesse ministério nós dançamos, não dançamos? Regozijamos, nos alegramos.
Então, há tempo de dançar. Há tempo de dançar, abençoado. Há tempo de dançar. Diga, há tempo de dançar com o rei. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de afastar. Como assim, Maria? Tempo de afastar? Como assim? Há tempo de afastar, às vezes, de algumas pessoas. Para você estar com Cristo, ouvindo a voz dele. Se você está muito aqui, você não está muito ali. Quem está entendendo? Se você está muito aqui, você não está muito ali. E você precisa ouvir a voz do Senhor. Porque você precisa pensar no Senhor, porque você precisa alegrar no Senhor, porque você precisa do Senhor no seu dia a dia, porque você precisa de cura, porque você precisa de Deus. Diga, eu preciso de Deus. Diga, eu preciso de sinais, prodígios e maravilhas. Por isso, eu preciso me afastar. Quem está entendendo? Eu preciso me afastar e eu preciso ficar mais com o Senhor. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de buscar tudo e tempo de perder tudo. Jó perdeu tudo. Mas Jó estava aqui com Deus. Jó não estava ali. Jó estava aqui. E Jó perdeu tudo. E o Senhor restaurou tudo a ele. Amém, abençoado? Há tempo de rasgar e tempo de coser. Há tempo de guardar, há tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Diga, tem um tempo de eu estar calado. E há o tempo de eu falar. Chegou o tempo de eu falar hoje, abençoado. Amém? O Espírito Santo me chamou. O Espírito Santo me pegou hoje. E eu não podia dizer não para o Espírito Santo. Porque ele está sempre dizendo um sim para mim. Amém, abençoado? Diga, eu não posso dizer não ao Espírito Santo. Porque ele sempre diz sim para mim. Tempo de amar. Tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Maria, quando que você começou a perceber o seu chamado? Trabalhava numa empresa, abençoados, onde todos os dias de manhã eu vim aqui no ministério, tá? Já tinha 2, 3 anos no ministério, vou pular essa parte para vocês entenderem como foi que eu já comecei a ouvir e discernir algo na minha vida estava mudando. Algo na minha vida estava mudando. Eu chegava no meu trabalho, não tinha ninguém ainda. Estava tudo vazio. E quando eu chegava no meu trabalho, eu orava, eu e o Senhor. Eu andava por aquelas cadeiras, aquelas mesas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero pregar a Tua graça. Senhor, a Sua graça está sendo abundante. Eu quero pregar a Sua graça aqui. Tem alguns de vocês aí me ouvindo. Eu estava nesse recinto um dia antes de vocês chegarem. Eu chegava primeiro. E eu orava ali sozinha, eu e o Senhor. A importância da oração. Hoje o Senhor me respondeu e vocês estão me vendo. Porque um dia eu orei. E glória a Deus. Dá umas palmas para Jesus. Dá umas palmas para o Senhor abençoado. Porque a glória é toda para Ele. E eu chegava no meu trabalho e eu orava, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero ministrar a Sua graça. De tão grande que o Senhor estava me envolvendo com Ele a cada dia mais. Eu estava conversando com os homens. E o Senhor conversando comigo. Eu conversando com os homens. Eu conversando com os homens. E o Senhor conversando comigo. Eu conversando com os homens. E o Senhor conversando comigo. Eu percebi que tinha algo diferente. E um dia eu cheguei numa turminha. Talvez você vai lembrar, irmã. Estávamos nós 3. Eu, você e uma outra pessoa.
ali saiu um assunto de aborto. Ah, porque se eu tiver um filho deficiente e tal, eu não quero, eu faço um aborto. Recebereis o bem de Deus e o mal não. Entrei na rodinha, posso falar uma palavra com você? E a pessoa disse, sim. Recebereis o bem de Deus e o mal não. O Espírito Santo mandou falar com essa ovelha. E eu falei. E eu comecei a perceber o chamado na minha vida. Ali foi abençoado. Isso no trabalho. Um dia eu estava dentro do ônibus. E dentro do ônibus, eu olhei aquele ônibus cheio. O ônibus estava cheio, eu estava, segurando. E eu olhava assim para todo mundo. De repente eu vi um mover diferente. Era ele. E eu ainda era leiga, hein? E eu ainda sou leiga, abençoado. Diga, eu sou leigo, perto da sabedoria de Deus. Para não se exaltar. Para o Senhor não dar um espinho na carne. Diga, eu sou leigo, perto da sabedoria de Deus. Porque Deus pega os sábios na sua astúcia. Em Eclesiastes mesmo, abençoados, abra aí. Eclesiastes, outra palavra. Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, versículo 5. Eu pensando nas coisas de Deus. Amém, abençoado? Porque se eu estou lá no bar, eu não estou pensando nas coisas de Deus. Quem concorda com isso? Se eu estou lá na praia, eu não estou pensando nas coisas de Deus. Quem concorda com isso, abençoado? Eu não estou pensando nas coisas de Deus. E do nada, eu olhando, simplesmente olhando, abençoado, olhando o mover do ônibus. E eu pensando comigo, quanta gente cega. Eu tenho certeza que eles não sabem da graça de Deus. E o Espírito Santo falou assim para mim, ó. Eclesiastes 11, 5. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. E eu estava pensando nas coisas de Deus, como que Deus, olhando para as pessoas dentro do ônibus, como que Deus forma um filho dentro de uma barriga de uma mãe. Pensando nas coisas de Deus. Porque quem formou o espírito no ventre de uma mulher foi Deus ou não foi, abençoado? Eu estava pensando nas coisas de Deus. Como que é isso? E ele me respondeu. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como formam os ossos do ventre da que está grávida. Também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Diga, eu não sei nada perto da sabedoria de Deus. Deus é quem sabe de tudo e de todas as coisas. E eu comecei, abençoada, ali ver o mover de Deus na minha vida. E eu vejo ministração. E eu oro. E eu vejo ministração de tarde, de manhã e de noite. Daniel orava 3 vezes ao dia. Por que eu não posso ver ministração do Espírito Santo? Diga, Daniel orava 3 vezes. Mas muita gente não faz isso. Amém? E não há condenação, abençoado. Amém? Porque o propósito de Deus subsiste na nossa vida. E eu comecei a ver e ouvir a voz de Deus. Eu comecei a ver sinais, prodígios e maravilhas na minha vida. Porque Deus abençoado, Ele não é doutrina.
Há um mover de Deus. Deus não é doutrina. Deus na nossa vida é o mover. E se não for pelo mover de Deus, quando vir a tempestade, quando vir a morte de um ente querido, quando vir uma doença, quando vir, você vai precisar de Deus. Diga, eu vou precisar de Deus. Eu vou precisar da graça de Deus se manifestar na minha vida. Vamos ter que precisar ouvir a voz do Senhor. Essa perda de um ente querido, abençoado, já tem uns 9 anos, certo? Superei, chorei um pouco, passei. Mas eu estava na lei. Mas eu já estava em Cristo. Eu não estava neste ministério de excelentes revelações. Mas eu já estava em Cristo. Louvando, cantando, não saí da presença do Senhor, gemendo lá, gemendo, chorando, mas eu estava ali sentada, caindo lágrimas. Enquanto o louvor tocava, eu estava chorando e adorando ao Senhor. Eu não me afastei do Senhor. Não, nunca. Nunca, porque Deus sempre foi bom comigo. E eu comecei a ver mover de Deus. Mover de Deus. Mateus 16, 25. Abram, abençoados, por favor. Ele fala com nós, Ele intercede por nós. Diga, Ele fala comigo. Ele intercede por mim. Ele me convence. Ele opera. Ele me ensina. Ele me guia. Ele se manifesta. Ele envia. Ele chama. Mateus 16, 25. Mateus 16. Mateus 16, 25. Outra palavra. Afora muitas outras, viu, abençoados? Não vai dar aqui para mim falar todo o mover de Deus na minha vida, e ainda vai acontecer muitos aí. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todos têm que confessar essa palavra, esperar algo de Deus, porque Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Mateus 16, 25. Mateus 16, verso 25. Todos acharam? Pois aquele que quiser salvar a sua vida, disse Jesus, a perderá. Para quem perder a sua vida, por amor de mim, a achará. Deus, para quem não sabe, é onisciente. Esquadrinha o nosso coração. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Quando eu ouvi essa voz do Espírito Santo, abençoados, aqui Jesus falando na nova aliança, o Espírito Santo, amém? E eu estava em uma ministração, aqui no MGA. O apóstolo Marcos Gomes, o homem de Deus, pregando, e eu sentada aí onde vocês estão. Eu ouvi a voz dele. Eu me levantei, fiquei no meio da igreja. Mas logo eu me sentei, eu não consegui falar, porque o Espírito Santo não quis que falasse. Amém? E aí, abençoados, eu comecei a discernir o meu chamado. Deus está me chamando. Deus está falando comigo. Deus, Deus, Deus. E aí que tudo começa assim. Se não for um mover de Deus na nossa vida, nós vamos desfalecer. Nós vamos ir contra Deus. É preciso haver um mover de Deus na nossa vida, abençoado. Para que nós sejamos fortes naquele dia. Para que nós não caia. Para que nós não aborreça a Deus com as nossas murmurações. Por quê? Deus é poderoso para fazer segundo o seu propósito, segundo a sua vontade.
Deus sempre vai ter uma palavra para quem sai. Deus sempre vai ter uma palavra para quem chega. Quem chega tem uma palavra. Quem sai também tem uma palavra. Amém, abençoados? Mateus 26. Não tem muito tempo, abençoado. Não tem muito tempo. Tem alguns meses isso. Eu já sei que Deus tem os seus propósitos. Eu já sei que Deus é poderoso para fazer. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é justo. Mateus 26. Mateus 26, abram. Em Mateus 26. A partir do verso 36. E os ventos sopraram contra a minha casa. Quem aqui os ventos já soprou contra a casa? O vento de Deus soprou contra a minha casa. E eu estava na presença de Deus. A minha casa não caiu e não está caída. Amém? Para a glória de Deus, abençoado. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Por isso que vai ter. Nós vamos ter que estar bem sensível à voz do Senhor. E os ventos sopraram contra a minha casa. E quando o vento de Deus sopra contra a nossa casa, alguns murmuram, alguns sem condenação, amém? Por quê? Senhor, mas eu fiz oração para o Senhor, enquanto eu estava no seu mover, enquanto eu estava lá. Eu fiz oração para o Senhor, anjos guarda minha casa, anjos do Senhor ministra na minha casa, Senhor, nem o mal sucederá. Mas eu orei enquanto eu estava no seu mover. É, Maria, e aí ele me respondeu, Maria, enquanto você estava orando em um mover, a casa não caiu. Enquanto você estava comigo orando, a casa não caiu. Quando a casa caiu, você estava lá, você não estava comigo. Maria, quando a sua casa, quando os ventos soprou na sua casa, você estava lá. Você não estava comigo. E enquanto você estava comigo, eu guardei. Quem está entendendo aqui alguma coisa, abençoado? E aí o Senhor foi me respondendo. Tudo e todas as coisas. E eu achava isso fantástico. E eu acho isso maravilhoso. Por isso que o ministério de Paulo é mais excelente. Ele disse, agradar eu a Deus ou aos homens. Se eu já agrado aos homens, já não sou servo de Deus. Paulo sabia em quem ele estava crendo. Paulo estava ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu estava no meu quarto abençoado. Um dia eu estava no meu quarto. Tudo isso abençoado. Para a glória de Deus. E um raio de luz. Por isso que Hebreus 13, Deus é o mesmo. Foi com Paulo, foi com os profetas. Não pense vocês aí que Deus é com o profeta, apenas com o profeta. Certo? Tem uma unção. Mas o Espírito Santo está em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus, Hebreus 13, Deus é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Amém, abençoado? Eu estava no meu quarto, ouvindo uma ministração, me aprontando para vir para a igreja, para o MGA. Uma luz, minha cama aqui
e uma luz entrou aqui. O raio era assim, um raio para cá, um raio para cá e um raio para cá. Um mover de Deus. Ora Deus fala de um modo, ora Deus fala de outro. Amém, abençoado? Eu disse, é ele. Uma luz? Não sei se no corpo ou fora do corpo. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Eu subi. Só que eu senti medo, abençoado. E eu disse, eu não quero ir, Senhor. Aí eu voltei. Não sei se no corpo ou fora do corpo. Porque os ventos estavam batendo contra a minha casa. Eu disse, eu não quero ir, Senhor. E eu voltei, me troquei e vim para o MGA. Quantos estão entendendo aqui um mover de Deus? Abra a Bíblia em Mateus 26. Todos abertos? Mateus 26. Enquanto eu estava pensando, quando os ventos vieram forte sobre a minha casa abençoada, me disseram assim, Maria, você vai ter que viver de revelação. Você vai ter que prestar atenção. E eu disse para a pessoa, né? Viver de revelação. E nisso eu passei a prestar muito mais atenção nas ministrações e no Senhor. Mateus 26. E eu estava na minha cozinha. Por último, abençoada, eu estava na minha cozinha, lavando azulejo com a mangueira e jogando água e esfregando o chão. Mas, Senhor, meu Deus, que dor. Senhor, que dor. Maria, dor, sentiu Jesus. Você está achando que é só você que sente dor, abençoado? Você está achando que só você sente dor? Ou o filho amado, ou o marido, ou o irmão, ou... Mateus 26. Mateus 26. Do 36 ao 42. 36. Então Jesus foi com eles. Jesus foi com os discípulos. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali. Ei, assentai-vos todos aqui enquanto eu vou ali. Vou ali falar com o Senhor. Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Jesus começou a entristecer. E eu entristeci, abençoado. Mas eu estava aqui. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. A gente não fica angustiado, abençoado, quando um ente querido morre, quando alguém sofre um acidente, com alguém, quando está sofrendo, a gente não sofre junto, abençoado? A gente não entristece? A nossa alma não angustia? Ele começou a se entristecer e a angustiar-se muito. Então ele disse, a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Diga, abençoado, Pai. Mais forte, abençoado, mais forte. Ovelhas do Senhor tem que falar mais forte. Pai, todavia não seja a minha vontade, mas seja a tua na minha vida. Pai, quando os ventos soprarem contra a minha casa,
Eu vou estar aqui orando e falando com o Senhor, assim como o Senhor orou. Então nós devemos, abençoado, orar e falar com o Senhor para receber respostas de Deus. Orar e fortificar-se na presença de Deus, porque quando os ventos soprarem, você tem que estar na presença de Deus. Porque Deus vai falar com você. E a voz de Deus vai te acalmar. A voz de Deus vai fazer com que você fique muito mais com Ele. Deixando os homens e ficando com Deus. Se calando com os homens e ficando com Deus. Quanto mais Deus fala com você, mais você deixa os homens. Porque os homens não falam com você. Quem fala com você é Deus abençoado. E aí eu comecei a perceber algo diferente. E é assim, abençoado. Vamos terminar com essa palavra aqui, olha. Todos entenderam, abençoado, essa pregação do Espírito Santo? Todos entenderam que tem que sair daqui para estar aqui, abençoados? Conversinha aqui não edifica o homem, mas aqui quem vai edificar é Deus. Amém? Joel 2, abençoado. Joel, Daniel, Ezequiel, vamos lá? Livro dos profetas que dizem, aí na lei eu ouvi, né? Na lei eu ouvi que, porque são os profetas menores, não tem profeta menor e maior. Alô? Não tem profeta menor e maior, tem profeta que fala com Deus, amém? Joel 2. Joel 2. Todos acharam? O reino de Deus abençoado é espiritual, então logo a gente discerne bem as coisas espiritualmente, amém? E eu fiz uma compra na minha casa e eu estava admirando. Nossa, que legal. Nossa, não chegou a minha compra ainda. Nossa, que legal. Quando Deus falou para mim. Joel 2. Verso 24. Todos acharam? Ergue a mão, igreja. Ergue a mão, ergue a mão. Todos acharam? Quem achou? Não devemos mentir, hein? As eiras, Joel 2, verso 24. As eiras se encherão de trigo. Eu olhando para a parede, imaginando o móvel que eu comprei. O Espírito Santo me falou a palavra dele. E o Espírito Santo vos lembrará e vos ensinará todas as coisas. Joel 2, verso 24. As eiras se encherão de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite novo. Eu vos recompensarei anos de colheitas consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Eu só quero esse 24. As eiras se encherão de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Abençoada essa palavra espiritualmente no reino de Deus. As eiras se encherão de trigo. Pega essa palavra aí, abençoado. Se encherão de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Diga, eu recebo. O vinho novo veio sobre mim. Ele vai transbordar. Porque eu creio naquele que me falou aquela palavra. O vinho vai transbordar. O Espírito de Deus vai vir sobre mim. Eu falarei em línguas. Eu vou ouvir a voz do Senhor. O vinho novo foi derramado sobre toda a carne.
Eu sou o templo do Espírito Santo. Por isso o vinho vai transbordar. Glória a Deus pela vida de todos. Palmas ao nosso Senhor. Papai.